Vamos lá, pessoal. Correção do outro exercício do trabalho de vocês. Revisão para a prova de sexta-feira, dia 18/2. Esse exercício apresenta várias dízimas periódicas. 0,26, 48,16, 1,3222. E nós sabemos da aula já aprendemos em sala que toda fração ela pode, depois de ser dividida, se tornar ou um número decimal exato ou um número decimal periódico, que é aquele que apresenta um período. Lembra que nós aprendemos a fazer isso pelo processo de chamar o número de x, multiplicar por 10 ou por 100, e depois aprendemos a regrinha prática de resolver, ou seja, de fazer uma dízima se tornar o quê? Uma fração. Então vamos lá. Olhando primeiro, 0,2626, aí vai. Observa que o período dele apresenta sempre o número 26. Então, o número 26, ele apresenta 2 algarismos. Então, para cada algarismo, eu coloco um 9. Então, eu vou dividir por 99. Em cima, pessoal, eu pego tudo, que é 0,26, e tiro daquilo que não repete. Então, fica 26 menos 0, 26 sobre 99. Se você pegar uma calculadora e dividir 26 por 99, nós iremos encontrar como resultado 0,26, 26, 26 e assim por diante. Próximo exercício. 48,16, 16. De novo, o período é aquilo que repete em uma dízima periódica. Eu pergunto, quem está repetindo? Quem repete é o 16. 16 possui 2 algarismos. Então, eu vou dividir por 99. E se ao invés de 16 fosse 165? Então, eu iria dividir por 999. Para cada algarismo do meu período, eu coloco um 9. Olha lá. Divido por 99. Em cima, no numerador, eu pego todo o número com a dízima e subtraio daquilo que não repete. 48,16 é o todo o número com a dízima, menos 48, que não repete. Então, nós temos 4.768 dividido por 99. Agora, olha o C. Ah, professor, por que agora apareceu 90? Então, vamos lá. Essa dízima, pela regra prática, ela é uma dízima periódica composta. Porque depois da vírgula, eu não tenho só o meu período, só os números que repetem. Eu tenho um lá, um que está me atrapalhando, tem um me enchendo o saco. Quem que é esse? O 3. Eu tenho 1,3, 2, 2, 2 e assim por diante. Então, pessoal, eu acrescento um 9, porque o meu período é 2, então 2 é apenas um algarismo. E agora eu vou acrescentar um 0 para cada número que estiver depois da vírgula e não fizer parte do meu período. Então, divido por 90. Agora eu vou pegar tudo. 132 menos o que não repete, que é o 13. Então, eu tenho 119 sobre 90. Se eu dividir 119 por 90, eu obtenho como resultado 1,32222 e aí por diante. Agora, toma cuidado. O D e o E não são dízimas periódicas. Então, eu conto quantas casinhas tem depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula é dividir o número por 10. Uma casa, um 0. 2 casas depois da vírgula é dividir o número por 100. 3 casas por 1000. Olha lá, 3 zeros, 3 casas, 3 zeros. Então, 0,8. Uma casa dividir por 10. Tampei a vírgula.
ficou 0,8, que é a mesma coisa de 8. Então, 8 décimos, simplificando por 2, eu tenho 4 quintos. Todo número par, eu posso dividi-lo por 2. Agora o último, 1,15. Duas casas depois da vírgula. Duas casas, 2 zeros. Então, eu vou dividir o número por 100. Tampo a vírgula. 1,15. Se eu tampar a vírgula, vira 115. 115 sobre 100. Posso simplificar por 5. Todo número terminado em 0 ou 5, eu simplifico por 5. Encontrando, eu tenho 23 sobre 20. Pronto, acabamos de aprender e revisar como que eu faço uma dízima virar fração e um decimal exato também virar uma fração. Agora, pessoal, a gente vai completar com os símbolos de pertence, que é o Ezinho, não pertence, o E cortado, e esses dois símbolos de contido e não contido. Quando for elemento, eu uso pertence e não pertence. Quando for conjunto com conjunto, eu uso contido e não contido. Então, vamos lá. No A, menos 20 é elemento. Z é a representação do conjunto dos números inteiros. Então, elemento com conjunto, eu uso pertence e não pertence. Então, galerinha, eu pergunto para vocês, o menos 20 é um número negativo. O Z é o conjunto dos números inteiros. Dentro dos inteiros, eu tenho os negativos? Tenho. Conjunto dos números inteiros são positivos com negativo. Então, o menos 20 pertence aos inteiros. Agora, toma cuidado na letra B. Eu tenho N, N, conjunto dos números naturais. E Q, conjunto dos números racionais. Então, quando eu comparo dois conjuntos, eu uso contido e não contido. Os naturais estão dentro do conjunto dos números racionais. Lógico. Se você pegar os racionais lá, que é todo número escrito em forma de fração, eu consigo pegar um natural e escrevê-lo na forma de fração. Agora, os racionais não estão dentro dos naturais. Indo para o D. Raiz quadrada de 121 pertence ao conjunto dos racionais? Vamos pensar nessa raiz. Que número que eu multiplico duas vezes, tem que ser dois números iguais, ele vezes ele, que dá 121. Esse número é o 11. Então, raiz quadrada de 121 vale 11. E 11 pertence ou não pertence aos racionais? 11 pertence aos racionais. Todo número natural pode ser escrito em forma de fração. Então, o mesmo acontece para o E. Observando o F, raiz quadrada de 63, pessoal, não é uma raiz exata. Dois números que eu multiplico que dá 63. 8 vezes 8 é 64. 7 vezes 7 é 49. Então, todas as raízes que não são exatas, elas pertencem a um conjunto chamado irracional. Então, raiz de 63 pertence aos irracionais. Olha o G. Eu tenho uma dízima periódica. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Dízimas periódicas tem que ter uma sequência, tem que ter um número que repete. Aí eu não tenho nada repetindo, então isso não é uma dízima periódica. E números com vírgula, que vão para o infinito e não são dízimas periódicas, são números irracionais. Portanto, não pertence aos racionais. Agora olha H. N é o conjunto dos naturais, mais Z é o conjunto dos inteiros, mais Q, o conjunto dos racionais, mais I, o conjunto dos números irracionais.
Todos esses conjuntos estão contidos dentro dos reais. Lembra que a gente falou na aula? Quem são os conjuntos reais? São todos os números. E eu coloquei contido porque eu estou comparando conjunto com conjunto e não elemento com conjunto. O último para finalizar, pessoal, menos 3,48 é um decimal exato. E decimais exato pertence ao conjunto dos racionais. Aí, como ele é negativo e ali eu coloquei negativo, racionais negativo, então está verdadeiro. Agora, o último. Tem essa raiz monstruosa, né? Então, pessoal, para resolver essa raiz monstruosa, você vai começar de dentro para fora. Resolve primeiro lá dentro. Lá dentro eu tenho duas raízes. Raiz de 77 mais 4 e raiz de 625. Raiz quadrada de 625 vale 25. Ó, qual é o número que nós multiplicamos? Ele com ele que dá 625. É o 25. Pega a calculadora ou faz rapidinho a conta. 25 vezes 25. 625. Ainda não acabei com as raízes de dentro. Ó. 77 mais 4 sabemos que é 81. Resolvendo raiz quadrada de 81. Qual é o número ele vezes ele, igualzinho, que dá 81? O 9. 9 vezes 9, 81. Pronto, resolvemos todas as raízes de dentro. 110 mais 9 mais 25, pessoal, dá 144. E a raiz de 144 vale 12. Pronto, finalizamos. Essa expressão toda tem um valor igual a 12. Pessoal, qualquer dúvida, na sala de aula a gente corrige e tiramos a dúvida de vocês. Tenham um bom dia e estudem bastante para a prova. Grande abraço, Júnior.